Meu boa noite oficial para a galera da turma 46, para a gente dar início à nossa primeira aula da disciplina de higiene e profilaxia. Eu gosto de, na primeira aula, já passar para vocês o cronograma, porque aí vocês não ficam perdidos, né? Essa modalidade EAD, e às vezes, deixa a gente meio confuso. Como a gente não tem um contato diário na sala de aula, então eu já deixo aqui para vocês, tá? No último slide da primeira aula, o nosso cronograma. Então, essa disciplina, ela só tem 30 horas. Vai ter 2 atividades, tá? E eu vou mandar as atividades com antecedência para vocês. Vou mandar a atividade já na terça-feira. E vocês vão ter o prazo para me entregar essas 2 atividades, cada uma valendo 1,5 ponto. Vocês vão ter até o dia 15/3 para me entregar as atividades. Quem terminar antes, pode me enviar pelo WhatsApp ou pode me enviar por e-mail. Quando me enviar, eu gostaria que você colocasse o seu nome completo, a turma 46, e lá do ladinho, se você está pagando, você me dizer qual é a turma que você é. Algumas pessoas eu lembro bem, por exemplo, o Sebastião, eu sei que é da 38, a Nawane, eu sei que é da 35, mas aí a gente não pode esquecer que eu já estou ficando meio velhinha. E é muito aluno, então às vezes eu posso esquecer. Então você me ajuda para que eu possa te ajudar, tá bem? Então coloca lá o teu nome completo, a turma que você está agora, que é a 46, e do lado, caso você seja de outra turma, mas a cabeça já é velha. Só a idade cronológica que é nova, mas a cabeça tá velha. E aí, do ladinho, você coloca a turma que você é de origem, tá bem? Por exemplo, tem uma galera aqui que eu sei que é da 42 e por aí vai, tá? Então, você coloca lá do lado qual a turma que você veio, porque aí eu lanço a nota nas 2 plataformas. E aí, daqui um tempo, você não vai ficar perdido procurando a tua nota na turma 42, por exemplo, sendo que você fez essa disciplina na 46. Então, eu jogo lá nos 2 diários, nas 2 plataformas, e aí você não vai ter problema futuramente. Hoje vai ter aula online, né? Dia 9, aula online. Dia 8, segunda-feira, é feriado, tá bem? Então não tem aula. No dia 9, a gente tem aula online. No dia 10, aula online. No dia 11, aula online. No dia 12, aula online. No dia 15/3, a gente não se encontra na plataforma, porque é o dia que vocês teriam para fazer as atividades, né? Quem ainda não fez, tem esse momento do dia 15/3 para executar as atividades e me encaminhar. No dia 16, logo pela manhã, nas primeiras horas, eu já vou encaminhar para vocês a prova, a avaliação. A avaliação vale 7 pontos. E você tem 24 horas para me devolver a prova. Então, você me devolve a prova até o dia 17/3, às 17 horas, tá bem? Eu vou encaminhar ela bem cedinho. Então, no dia 17, bem cedinho, por volta das 8 horas, 7 horas da manhã, já vai fazer as 24 horas, né? Mas aí eu vou dilatar o prazo de vocês até o finalzinho da tarde. Então, no dia 17, até às 17 horas, vocês têm que encaminhar a prova no meu WhatsApp ou no meu e-mail, como vocês vêm fazendo sempre, tá? Aí, no dia 17, quem não atingiu a média ou quem não conseguiu me encaminhar a prova por qualquer motivo, vai estar na recuperação ou na segunda chamada, vai depender da situação. Digamos que você adoeceu, não teve condições, aí solicitou a segunda chamada. Eu vou encaminhar a prova de segunda chamada no dia 17/3 ainda, tá? E aí a pessoa vai ter até o dia 18 de manhã para terminar essa prova de segunda chamada ou prova de recuperação, e aí tá livre de mim e livre da disciplina. Então, essa disciplina é rapidinho, 30 horas. O material que a gente vai trabalhar é o material da apostila. A apostila já está disponível no CETEAC, porém amanhã não abre, né? E segunda-feira é feriado. Então, a partir de terça-feira de manhã, a apostila já está à disposição de quem precisar ir até lá para buscar. Mas, enquanto isso, a apostila já foi encaminhada aí no grupo de vocês, né, no formato PDF, que todo mundo consegue abrir, tá? Então, já dá para ir dando uma analisada no material. Todo o material dessa aula que eu vou dar para vocês agora, né? A minha fonte de consulta é a apostila, tá? Então, de fato, tudo que vai cair na prova, tudo que você precisa fazer de atividade, vai estar dentro do material de consulta. Então, até aí, tá tudo ok, tá bem?
Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao cronograma, fala comigo no WhatsApp que eu respondo, tá? Só tem que me falar qual é a turma que você é, tá? E a disciplina lá. Professora, eu sou fulano de tal, não entendi tal data. Aí tem que colocar qual é a turma que você é, porque aí eu já tenho uma noção e já te respondo com o cronograma em mãos, tá? Mas assim que acabar a aula, eu vou converter esse slide para PDF e encaminho no grupo também. Vai estar lá, na última lauda do slide, vai estar lá para você consultar quantas vezes forem necessários, tá bem? Então, o nome dessa disciplina é Higiene e Profilaxia. Profilaxia é tudo aquilo que antecede, né? Então, a gente trabalha aí com prevenção. Profilaxia equivale à prevenção. É antes do ocorrido, antes do acontecido, é para prevenir, né, a ocorrência de doenças e principalmente de foco infeccioso dentro do ambiente hospitalar. Existem medicações de profilaxia. Todo mundo aqui ouviu falar no kit Covid, né? Que foi distribuído, foi incentivado pelo governo e dividiu opiniões dentro do Ministério da Saúde a nível de Brasil. Nele continha a ivermectina e a hidroxicloroquina, né? E outras drogas lá. Mas as duas principais que envolviam a maior discussão eram sobre essas duas drogas. Qual era a intenção desse kit Covid? Profilaxia, tá? Ela não tinha a finalidade curativa, ela tinha uma finalidade preventiva. E era aí que dividia-se opiniões. Porque dificilmente no Brasil, né, a indústria farmacêutica indica drogas para profilaxia, tá bem? Apenas quando o tratamento que você vai fazer se faz necessário o uso de uma profilaxia. Exemplo, a Nawane chegou lá no posto de saúde falando que estava com muita dor no estômago e aí fez o exame e deu gastrite. A medicação para gastrite, ela vai atacar ainda mais o estômago, vai fazer a Nawane sentir muito mais dor, mas para tratar, a Nawane precisa dessa medicação. Aí o que o médico faz? Ele passa um analgésico, né? Ou ele passa uma medicação para proteção da mucosa gástrica, geralmente omeprazol, pantoprazol, ranitidina. Então, essa medicação, ela entra como um profilático do tratamento que vai matar a bactéria que está causando a infecção. Então, assim, é necessário, e o SUS e a maior parte da indústria farmacêutica e a medicina, né, ela trabalha essa questão da profilaxia apenas durante essas situações, tá? Do contrário, no Brasil nós não temos essa cultura. Medicina preventiva, né, a nível de Cuba, a nível do país lá da rainha, né? Esqueci o nome da Inglaterra. A nível de Inglaterra, a nível de Canadá, funciona muito bem, obrigada. Eles trabalham com política de prevenção. Lá, o que é interessante? É a saúde primária, ou seja, do postinho de saúde, tá? Lá o médico que ganha melhor, o enfermeiro que ganha melhor é o que previne, é o que antecede a patologia. E não aquele que trabalha lá na área terciária. Aqui no Brasil você percebe, por exemplo, o técnico de enfermagem que trabalha no posto, ele ganha X. O técnico de enfermagem que trabalha na UTI, ele vai ganhar Y, W, Z, né? Ele ganha um pouquinho melhor. Porque subentende-se que quanto mais ele faz para salvar a vida, e pelo índice de periculosidade, pela insalubridade, ele tem a necessidade de ganhar melhor por isso, né? Nos outros países é o contrário. Você ganha melhor e você ganha mais incentivos quando você trabalha política de prevenção, ou seja, não se faz necessário que o paciente chegue até a UTI, porque você está antecedendo uma doença. Isso que é fazer saúde. E é em cima disso que a enfermagem trabalha, tá? A enfermagem trabalha com medicina preventiva e não com medicina curativa. É isso que é o grande divisor de águas da medicina para a enfermagem, né? Nós estudamos uma grade muito parecida, nós temos a mesma carga horária, tá bem? Em determinadas matérias, os mesmos assuntos, tanto que é comum um aluno de enfermagem pagar disciplina na grade de medicina e vice-versa. Isso é normal. Assim como vários enfermeiros dão aula no curso de medicina e vários médicos dão aula no curso de enfermagem, porque as grades são afins. Aonde é que está a grande diferença? Médico trabalha tratamento, enfermeiro trabalha prevenção e cuidados e intervenção.
Essa é a nossa política. As pessoas confundem um pouquinho as coisas, mas a função da enfermagem é essa, tá? Então, onde que o enfermeiro, ele brilha? Onde que o técnico de enfermagem, ele ascende na profissão? Na atenção primária. Lá na palestra do postinho, prevenindo doenças sexualmente transmissíveis, prevenindo gravidez na adolescência, né? A gente trabalha com prevenção e é aí que é o nosso foco e é onde a enfermagem mais cresce, né? Então a gente faz a busca, né? A captação, a organização e o planejamento dentro da unidade que a gente vai trabalhar. Então, se você conhece o enfermeiro que trabalha aí no postinho da sua área, ele sabe exatamente quantos idosos tem na área dele, quantas crianças tem, né? Dessas crianças, se tem alguma criança com comprometimento ou alguma comorbidade que necessite de um acompanhamento específico, tudo isso ele sabe pelo trabalho do ACS. Né? Então, o ACS traz todas essas informações para dentro da unidade, é cadastrado um prontuário, esse prontuário vai para dentro de um sistema, que é o sistema SUS, e tudo que você adere do sistema SUS vai para dentro de um sistema menor, que é um sistema das prefeituras, que é o sistema GEMOS. Então, fica muito mais fácil. Né? Então, tudo que a gente vai fazer hoje no postinho de saúde ou em qualquer unidade, a primeira coisa que eles pedem é o cartão SUS e a segunda é o cartão GEMOS. Cartão SUS é a nível nacional, cartão GEMOS é a nível estadual e principalmente a nível municipal. Então, isso facilitou demais, né? Por exemplo, eu moro aqui na Nova Estação e eu não fui com a cara da enfermeira que colhe o PCCU. Aí eu resolvi que eu vou colher o meu PCCU lá no Taquari, porque lá ninguém me conhece. Aí eu vou lá, pego uma fichinha, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí quando a enfermeira lá do Taquari, joga no sistema, né, o número do meu cartão SUS e o número do GEMOS, ela vai ver que eu sou dessa área aqui. Daí ela vai perguntar por que eu tô lá, sendo que tem um posto de saúde aqui bem próximo da minha casa, ou tem a unidade de referência, que é o Barral e Barral. E aí eu vou explicar para ela. Então não adianta a gente ir, né, com uma história de que, não fiz, não funciona, porque o sistema, ele é único e ele está cadastrado, é uma rede que está ligada, né, é uma rede municipal. Então eu tenho, enquanto profissional da saúde, eu tenho condições de acessar todo o cadastro, né, e todo o prontuário eletrônico de qualquer paciente que passe pela minha mão, independente da unidade que eu esteja trabalhando. E olha que a gente que trabalha ali no CTA, que ou nas escolas de saúde como um todo, a gente roda, viu? A gente roda e a gente encontra, por exemplo, paciente do Calafate, lá no Barral e Barral. Paciente do Universitário, lá na URAP do São Francisco. Isso é muito comum. E o legal é a gente saber exatamente qual é a área, né, de abrangência dessa pessoa e tentar abordar ele para fazer com que ele volte para o índice populacional dele, né, para ele não sufocar, para ele não atravancar o sistema daquela zona que a gente está trabalhando naquele momento, né? Porque a gente já vai um repasse fixo para aquela quantidade, para aquele índice populacional e para a necessidade daquela população. Então, olha só, o conceito da higiene e profilaxia e os seus objetivos são o seguinte: conservação da saúde e a prevenção da doença. Então, eu trabalho com a higiene para prevenir. E essa higiene física, corporal, mental e a nível social. Então, entra aí também as políticas de saneamento básico, tá bom? Então, inevitavelmente, tudo que a gente quer e o maior bem hoje que a gente almeja é a saúde, né? Então, tudo que a pessoa fala assim, tá tudo indo mal, mas pelo menos eu tenho saúde. Todo mundo almeja saúde, principalmente na situação que a gente está passando hoje, né? O Estado hoje está na bandeira preta. Ninguém nunca imaginou estar passando por uma pandemia e no meio dessa pandemia, um estado minúsculo como o Acre virar bandeira preta. Então hoje, quem tem saúde, quem não pegou Covid, ou quem pegou Covid e não morreu de Covid, ou quem está com dengue e está vivo, né, já é aí para a gente aspirar como sendo o maior bem que a gente pode ter nesse momento. É a saúde como um todo. Então, ela é tida pra gente, como indivíduo, como uma vitória, né? Uma vitória sobre o meu comando, sobre mim mesma, e sobre o comando de tudo aquilo que me cerca. Por exemplo, como que o ambiente afeta na saúde do indivíduo? Agora a gente está numa situação de surto de dengue.
né? E às vezes a pessoa que desenvolve dengue, a casa dela é limpa. Ela cuidou do quintal, ela resolveu tudo. Mas se os vizinhos não fizerem a parte dele, então não tem condições. Então a gente tem hoje uma política de saúde, né? Passa aquele carrinho fazendo a detetização em massa. Passa os ACS jogando produtinho no vaso de planta, trabalhando conscientização, orientação, né? Teve um período aí que o governo mandou distribuir tampa de caixa d'água para a população. Então existe sim uma política aí voltada para a prevenção, porque a gente sabe que a dengue não tem um tratamento específico, assim como a gente sabe que o Covid não tem um tratamento específico. Então essas doenças que a gente não tem muito o que fazer, né? O governo trabalha em cima da política de prevenção. E essa política de prevenção fica a critério da prefeitura, tá bem? Então é por isso que agora o governo do estado correu lá, conseguiu vacina, conseguiu parceria e trouxe e entregou. Tá aí. Agora é a prefeitura que tem que se virar para desenvolver o plano nacional, né, de imunização e para dizer como que ela vai executar e como que ela vai imunizar toda a população rio-branquense. Tá? Então, isso ficou a nível de prefeitura. Política de prevenção é a nível de prefeitura. O Estado ajuda repassando os recursos, mas quem executa, quem planeja, né, e quem sistematiza essa assistência, diz como é que vai funcionar, é a enfermagem a nível de SENSA, Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso é bom que fique claro, porque quem trabalha no postinho de saúde é um profissional mais completo. Completo no sentido de que ele estuda mais, as atualizações em saúde chegam para ele primeiro, ele é liberado para estudar e ele não paga nenhum real por isso. Então, ele tem todos os cursos de atualizações e capacitações e ele não paga por isso, pelo contrário, ele ganha para estudar, né? Um sonho de consumo. Meu sonho sempre foi esse, ganhar para estudar. Um dia, quem sabe. Então, qual é o conceito aqui? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que ela fala que é o conceito de saúde? Ela diz que a saúde é um complemento entre o bem-estar físico, mental e social. Abriu um parênteses a partir de 2002 e ela também considera como sendo saúde espiritual. Tá? E é por isso que os hospitais hoje, as unidades, elas abriram um espaço para que as igrejas, né, fizessem os seus cultos. Então, a maioria dos hospitais tem um local específico para culto de qualquer credo e religiosidade. Então, é tido como uma capela ecumênica, né? Geralmente tem um púlpito e uma cruz. No que geralmente tem, mas todas as igrejas têm dia e hora para fazer sua visita e a sua evangelização ou seu culto, a sua crença dentro das unidades de saúde. Nas unidades de atenção básica, de atenção primária, isso não é muito presente, porque as pessoas não estão lá no sentido de doença, a maioria está lá buscando prevenção, como por exemplo, está fazendo um PCCU, né, tá fazendo uma limpeza no dente, tá fazendo uma restauração, foi fazer vacina, foi fazer um curativo, então não é muita parte de intervenção, né, é mais para a parte de prevenção, por isso que as igrejas lá dentro não atuam de uma maneira constante. Depois de um período, o Brasil, ele criou os hospitais dias para trabalhar ali com a saúde mental dos idosos, né, e com a saúde mental dos dependentes químicos. Então, a gente tem aqui o Centro Dia, né, lá da Fundação... Esqueci o nome da fundação. Fica aqui na estação. É um centro-dia, vou lembrar, depois eu falo para vocês. É um centro-dia em que os idosos vão para lá para eles confraternizarem entre si. Então lá tem artesanato, tem pintura, tem música, tem várias atividades. A família deixa os idosos lá pela manhã e buscam na parte da tarde. Tem também o SESC que faz essa pesquisa, né, com os idosos e coloca os idosos para trabalhar num projeto de intergeracionalidade lá dentro do SESC. E é quando os idosos eles vão trabalhar com os alunos do 4º ano, né, trabalha essa questão da geração, da nova geração. Então, eles trocam as experiências, é muito legal. Tem também as viagens que são promovidas pelo SESC. Tudo isso é saúde, né? É autonomia, é devolver
para o cidadão, né, um pouco do que ele tanto contribuiu. Então, a gente tem aí saúde da criança e do adolescente, a gente tem saúde do idoso, a gente tem programa de vacinação, a gente tem o programa das gestantes, né, do acompanhamento. Tudo isso a gente tem dentro da Política Nacional de Humanização, né, que funciona dentro da atenção primária. Quem foi que falou isso? A Constituição Brasileira de 1988, no artigo 196, quando ela afirmou o seguinte, que a saúde é um direito de todos e ela é um dever do Estado, que tem que ser garantido mediante políticas sociais e políticas econômicas. E essas políticas visam a redução do risco de doença e de outros agravos, né, ao acesso universal e principalmente na proteção e na recuperação. Então, saúde se faz com prevenção. Lá na reabilitação e na recuperação, você não está promovendo saúde. O que você está promovendo é tentando minimizar a consequência do agravo da doença. Então, foi uma falha lá atrás. Ah, professora, mas o fulano foi um acidente de trânsito. Tá bem, mas ele não tem educação em trânsito? A gente tem educação em trânsito para a gente poder dirigir. Porque a gente sabe dos riscos, né? Os riscos estão aí, mas alguém falhou, né? Houve uma falha no processo. Porque se a gente respeitasse direitinho, né, tudo aquilo, se alguém não tivesse ali tido um lapso, né, de desatenção, não teria ocorrido acidente e, consequentemente, aquela pessoa não estaria hospitalizada. Então, é isso que acontece, né? Uma pessoa aí equilibrada, ela não vai agredir a outra. Uma pessoa que está com a saúde mental em dia, tá tudo ok, não vai dar uma facada no marido, né? Uma pessoa que está com a saúde mental maravilhosa não vai assaltar, né? Não vai dar um tiro na outra pessoa. Então, tudo isso é uma falta ali de uma saúde como um todo. E essa saúde pode ser a nível espiritual, comportamental, físico, né? Sociopatológico. Então, tudo isso a gente trabalha. Os países mais desenvolvidos liberam mais dinheiro e mais recursos, porque eles acreditam que quando é prevenido, sai mais barato do que remediado. Por exemplo, é muito mais barato para o SUS distribuir preservativo e distribuir anticoncepcional do que ter que pagar pensão para uma criança que nasceu com alguma deformidade genética ou alguma complicação. Né? Que aí o Estado ele tem que garantir a saúde. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo lá no Hospital da Criança e lá a gente tinha várias crianças que nasceram com comorbidades e aí o Estado ele tem que garantir, né, o acesso à saúde dessa criança e a maioria delas era moradora do hospital. Ficava lá, né, porque não tinha condições de ir para casa, não tinha uma rede de oxigênio, não tinha uma equipe especializada, né? Então tudo isso sai muito mais barato. E a maioria das famílias, elas já tinham o segundo e o terceiro filho. E alguns já com comorbidades, né, porque era algo hereditário. Então, quando o SUS também trabalha essa questão da hereditariedade, né, para a gente observar, para ver se tem a intenção de ter mais filhos ou não. E aí, para isso, a gente tem o planejamento familiar. Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem política de prevenção para muitas coisas, para muitas questões. E ainda assim, né, existem falhas no sistema e a gente não consegue executar. Falando como enfermagem, eu atribuo essa culpa, né, um pouquinho nas nossas costas. Por quê? Antes, quando eu me apaixonei pela enfermagem lá atrás, na escola que eu estudava, tinha uma enfermeira que fazia palestra dia de sexta-feira. Ela fazia palestra ali para o 8º ano e para o 3º ano, né? Quem estava ali saindo do ensino fundamental e quem estava saindo do ensino médio. Toda sexta-feira tinha educação em saúde, tinha educação sexual e mais um monte de coisa. E aí, depois de um tempo, isso parou. Então, tinha na escola que eu estudava, e era pública, tá? Eu estudava em colégio público. Tinha uma psicóloga à disposição, né? E tinha enfermagem à disposição, além de um monte de esporte, né? Quem gostava de vôlei tinha vôlei, quem gostava de futebol tinha futebol, quem gostava de handebol tinha handebol, quem gostava de dança tinha dança, aeróbico, escambau. Então tinha tudo isso à disposição. E aí, quando eu fui fazer o curso técnico de enfermagem, eu já senti essa barreira, porque a gente não podia mais ir para dentro das escolas falar sobre esse tipo de situação. Então, ali, a barreira da prevenção, a gente criou um muro entre comunicação
com o pessoal que hoje está sendo orientado por quem sabe menos do que eles. A gente consegue fazer saúde quando a pessoa vai até o consultório. Enquanto ela não chega no consultório, a gente não consegue falar com ela sobre algumas questões. Por exemplo, acontece muitas vezes a gente ir coletar o PCCU e encontrar fezes na vagina, né? Porque essa mulher não sabe fazer a higiene pessoal. Parece mentira, parece brincadeira, mas quando vocês estiverem no estágio de saúde da mulher, vocês vão presenciar muito isso, né? O sentido ali de uma simples higiene acarreta em sérias complicações, né? Então a gente tem que trabalhar até nisso, porque ela aprendeu assim, que outra pessoa ensinou para ela. E as pessoas confundem educação sexual com a gente orientar a pessoa de como fazer sexo. Não é isso. A gente orientar a higiene pessoal e a higiene íntima, na intenção de minimizar as consequências trazidas, né, pela falta de higiene. O maior índice de câncer de pênis hoje é por falta de higiene. Se você for procurar lá prevenção para o câncer de pênis, você vai encontrar higienização. É retrair o prepúcio, né? Puxa ali, espelha a glande, deixa a glande de fora, retrai aquela pele e lava com água e sabão todas as vezes, né, que o pênis for utilizado, seja no ato sexual ou seja para micção, né, para urinar. E a maioria dos homens não sabe disso, né? As mulheres, as mães fazem isso quando o menino é criança, mas depois que ele vai crescendo, ninguém fala mais sobre o assunto, ninguém orienta mais. Né? Aqui as mulheres, né, foram orientadas a como fazer a higiene íntima. Algumas não sabem que tem que agachar para poder fazer a limpeza, né? Outras não sabem que tem que retrair ali os pequenos lábios para que a glande do clítoris, para quem não sabe, o clítoris tem glande, para que ele saia um pouquinho e você consiga fazer toda a remoção, né, das secreções que tem ali. Então, a maioria das pessoas, elas não sabem de higiene pessoal a nível de intimidade, né? De partes genitais. Então, a gente jura que a pessoa sabe. Mas como que a pessoa não sabe disso? E não sabe. A maioria das pessoas não sabe que após o ato sexual você tem que lavar, né? A mulher agacha e deixa descer secreções. O homem faz a higiene do pênis. A maioria das pessoas não sabe. Então, às vezes, a gente acha que é normal, que é natural, que era devido todo mundo saber, e as pessoas não sabem porque não foram educadas para isso, né? Na maioria das casas, sexo é tabu. Falar sobre higiene íntima é tabu, ninguém fala, ninguém toca no assunto. E é por isso que a gente tem uma sociedade que está em surto de sífilis há mais de 10 anos e ninguém consegue controlar. Sífilis é uma doença simples que a gente trata com bezetacil. O problema da sífilis não é o tratamento ineficaz, o problema da sífilis é a falta de conscientização da população em usar o preservativo. Homem no Acre usa preservativo para prevenir filho, ele não usa preservativo para prevenir DST. Está comprovado, em 2011 saiu a política do Novembro Azul. Aí o governador do estado falou assim, já sei. Para minimizar gastos e para trabalhar a educação em saúde, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou incentivar os homens a fazerem vasectomia em vez de deixar a mulherada toda fazer. Exatamente, Henrique. Em vez de deixar a mulherada fazer laqueadura. Então ele cria o planejamento familiar e começa a chamar a macharada para a educação em saúde. Aí ele fala, olha, você, homem, se fizer vasectomia, não tem internação, você sai no mesmo dia, né? Os exames são só 2. E você fica só 5 dias em casa e você volta à sua atividade normal rapidinho. A mulher não, ela tem uma cirurgia invasiva, ela vai ter que fazer uma bateria de exames, talvez, né, a disposição dela fique comprometida, ela possa ter complicações na anestesia raquimedular, e aí foi colocando todas as facilidades da vasectomia. Uma macharada fez vasectomia. Ao passo que a macharada fazia vasectomia, crescia no estado o índice de DST e AIDS. Lá em cima estava disparando, assim, mesma quantidade de pessoas que estavam fazendo a vasectomia, estava crescendo o índice de doenças sexualmente transmissíveis. Então ficou comprovado que o homem, ele utiliza preservativo na intenção de prevenir gestação indesejada, só para isso.
tá? Acredito que não pega doença, não. E aí ficou uma transmissão em massa e até hoje a gente está em surto de sífilis, né? Que é uma das principais complicações de DSTs hoje no estado. Todo mundo acha que é o HIV, mas não, aqui no estado o HIV está controlado. O maior problema mesmo é o sífilis por hora. Quem aqui já foi para o estágio no posto de saúde em farmacologia sabe que a mão cansa de tanto fazer bezetacil, né? E olha que bezetacil, a dose é uma dose por semana durante 3 semanas para a mulher e para o homem é só dose única. E falta cair a mão. Todo mundo, se eu tenho 10 alunos no estágio, os 10 alunos fazem besantina várias vezes por dia. Então, o índice, né, de pessoas contaminadas é muito alto. Então, não pode pegar sífilis não, meu filho, porque se pegar sífilis já era, tá? O aluno aqui está falando que ele tem alergia a bezetacil. É o único tratamento, a única medicação que tem para sífilis é a bezetacil. Se você pegar bezetacil, se você pegar, né, a sífilis, você está ferrado. Por isso que a gente trabalha com prevenção, né? Uma forma de não pegar é utilizando o preservativo. Então, vamos lá. Área de abrangência dessa disciplina: higiene individual. Tá? Então, a gente vai ensinar o povo a tomar banho, a gente vai ensinar e aprender a como fazer a nossa higiene particular, a higiene íntima. E também a higiene coletiva, né? E essa higiene coletiva, ela fala do ambiente e ela fala também do local onde você mora, onde você vive, a coletividade. Então, aí entra a questão do saneamento básico e entra também a questão da conscientização da população em fazer parte do todo. Como, por exemplo, né? Eu não sei se vocês vinham muito, mas ali eu morava próximo ao Igarapé São Francisco, e uma das formas que a gente fazia, né, para ajudar no quesito saúde da população, era descer as margens do Igarapé e fazer a coleta de lixo. Então, a gente mostrava para a população tudo que foi recolhido do Igarapé, na intenção de que aquele povo parasse de jogar lixo no Igarapé, né? Então, a gente fazia também o plantio nas margens do Igarapé, na intenção de conter as enchentes. Então, todos os projetos eram feitos, mas pelos alunos, né, que estavam ali na educação ambiental. A população em si não fazia aquilo. E, pasmem, a população mais afetada não fazia. Porque se eu morasse nas margens do Igarapé e eu soubesse que plantar árvores minimizaria, né, a chance de uma alagação, eu já teria florestado aquele negócio. Aqui onde eu moro tem muita mata ao redor, então a gente já espera dengue, né? Aqui é muito esperado dengue. Eu já sabendo que tem uma floresta, que minha casa é abraçada por uma floresta, eu não vou cuidar pelo menos do meu quintal, já que eu não posso derrubar a floresta? Não posso fazer nada em relação à floresta, mas em relação ao meu quintal eu posso limpar. Então a gente trabalha tanto com a higiene individual como a gente trabalha com a higiene coletiva. Né? O povo ele tem o direito e tem o dever de participar tanto de forma individual como de forma coletiva na planificação e na aplicação dos cuidados em saúde, tá? Aqui na higiene individual. Na higiene coletiva, né, ela abrange o estudo do meio em que o homem vive e todos os recursos de salubridade para uma vida coletiva, que é considerada, né, sobre os seus aspectos diversos. Quando eu estava na faculdade, convidaram a gente, o polo ali estava em implantação, né? Fase de implantação. E aí convidaram a gente para fazer uma pesquisa lá, porque a maioria das pessoas que moravam no polo estavam infestadas por vermes, né? Parasitas. E a gente foi fazer um estudo não para medicar o pessoal, né, e fazer com que o verme saísse do organismo. Não era essa a intenção. Fazíamos isso também, mas essa não era a nossa intenção. A nossa intenção era trabalhar a prevenção. Então, a gente queria descobrir onde era que estava o foco de contaminação, tratar o foco de contaminação e, consequentemente, as pessoas não teriam mais dificuldade com isso. E aí, a gente foi numa escola que tinha lá, né, o local que a gente tinha para atender, as famílias era numa escola. Fomos na escola. E a escola tinha uma horta, vocês não fazem ideia. A horta era maravilhosa, a horta era incrível, sensacional. Tinha de tudo que você quisesse, tinha nessa escola. Que uma pessoa que era amiga da escola estava à frente dessa horta. E essa horta, toda sexta-feira, distribuía para a população em massa, né, uma quantidade, como se fosse uma sacolinha ali, contendo as verduras para que aquelas famílias pudessem se abastecer durante uma semana.
Então era uma coisa linda, o projeto era maravilhoso, era sensacional. Só que a gente não descobriu o foco da contaminação, Aí um belo dia, né, uma pessoa pediu para ver qual era a água que ele estava regando aquela horta. E aí ele falou que era uma água de um córrego que passava atrás da escola. Quando a gente chegou lá, o córrego estava contaminado pela fossa de todas as privadas, né, das pessoas que moravam ali próximo àquela escola. Então, o foco de contaminação era a água que era utilizada para irrigar as hortaliças, e essas hortaliças eram distribuídas para as famílias em casa, e também era realizada a merenda escolar. Então, as crianças estavam infestadas e a população adulta estava infestada. A gente resolveu essa questão da água, né? Surgiu lá o projeto da captação da água do ar-condicionado, que é uma água que tem menos componentes químicos, né? É uma água limpa, e a gente conseguiu fazer com que ele mudasse. Consequentemente, né, após o tratamento para parasitose, as pessoas melhoraram e a gente conseguiu, né, fazer o projeto que a gente tinha, um projeto que durou 1 ano e meio, né, e a gente tem bons resultados. E esse projeto ele foi levado para outras instituições, as pessoas coletam a água do ar-condicionado. Isso é fazer saúde, entendeu? Você descobre o problema, trabalha com educação em cima daquilo ali. A ideia do cara era maravilhosa, era sensacional. Ele tinha como saber que aquele córrego estava todo contaminado? Não tinha. Mas aí foi uma galera lá da UFAC que fez uma pesquisa, achou cloriformes fecais na água. Então tudo isso, né, vem sendo observado. A população mudou a cultura e deu tudo certo. Agora, existem também alguns projetos que a gente tenta trabalhar, mas a população não dá contrapartida, né? E a educação sexual é uma barreira que a gente encontra a nível de estado do Acre. Quem for trabalhar na atenção primária vai descobrir que esse é o nosso principal, né, desafio. Alguém esqueceu o microfone ligado. Pronto. Então vamos lá. Quais são os sinais anatômicos que eu observo? Quem estuda enfermagem sabe que a gente faz um exame físico para a gente observar sinais e o paciente relata os sintomas. Essa é a principal diferença. Sinal é aquilo que eu observo, né? Só em olhar ali para o paciente eu já observo que tem algo errado. E sintoma é aquilo que o paciente me relata. Por exemplo, eu olho uma pessoa e ela tá ali quietinha no canto dela, tá suando, de longe eu vejo que ela tá pálida, sudoreica, e aí eu já sei que ela não está bem. Então eu pergunto pra ela, olha, o que tá acontecendo com você? Você tá bem? E aí ela responde, não, tô com uma cólica horrorosa, uma cólica absurda. Então eu já sei que aquela sudorese dela e daquela palidez é proveniente de uma dor que ela está sentindo, e essa dor é a cólica. Então esse foi o sintoma que ela me relatou. Mas visualmente eu já tenho como perceber que essa pessoa não está passando bem. Então eu já dei aí o exemplo para vocês da pele e o exemplo também das mucosas, né? Quando a gente quer saber se uma pessoa ela está anêmica, com carência vitamínica ou com falta de ferro no organismo, a gente observa as mucosas, né? Quem aqui não já alguém chegou e abre, deixa eu ver teu olho, tá muito amarela, tá pálida. Então a gente já observa ali pelas mucosas, isso é sinal. E o profissional da área da saúde, ele está treinado para observar sinais, tá bem? A gente tem que estar muito atento aos sinais que a pessoa apresenta. Nem sempre quem está com dor está gritando, né? A gente tem que estar atento para essas questões. Com relação aos músculos, né? A musculatura, a gente observa se ela está rígida e se ela tem a capacidade de distensão e de contração, né? Por mais que a pessoa não seja assim, ó, forte como eu, tem a capacidade de colocar os braços para frente, para cima, para baixo, a adução e a abdução, né? Então, ela faz a flexão e a retração dos músculos, a gente observa isso também. Quando uma pessoa ela tá com carência vitamínica, ou ela tá com cãibra, ou ela tá com alguma doença, como por exemplo o tétano, agora a leptospirose, também ela tem dificuldade de puxar. Ou quando ela está tendo um AVC, né? Quando ela tem um AVC, a gente pede para ela colocar os 2 braços para frente e um dos braços eles não alcança a mesma altura. Então a gente já sabe ali que é um sinal de que algo está errado no organismo, né? Com relação aos cabelos, a gente observa se os cabelos estão abundantes e atenuosos, ou seja, o cabelinho assim, ó,
muito. Quando a pessoa fala assim, acho que eu não tô bem não, meu cabelo tá caindo pra caramba. Às vezes ela não tá sentindo nada, mas o cabelo dela tá caindo. Isso já indica que ela tem alguma dificuldade no organismo. Unha também, unha quebradiça, unha com aquelas manchinhas, né? Unha com fungo. Significa também que é uma carência vitamínica e que geralmente a função, né, tireoidiana não vai bem. São sinais que o corpo dá. Eu lembro que um tempo uma pessoa falou assim, vocês da enfermagem são tudo macumbeiro, porque ficou adivinhando as coisas. Não é, gente. A gente trabalha com sintomatologia clínica. Quando a gente estuda fisiologia, a gente sabe o que vai bem. Se aquela situação, né, foge o padrão do que está funcionando na devida ordem, na mais perfeita ordem, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. E aí a gente correlaciona aquela sintomatologia com os sinais que a gente está observando. Os olhos têm que estar brilhantes e as pálpebras têm que estar lisas, sem olheiras e sem secreções. Secreções nos olhos indica conjuntivite, né? Isso aí, tranquilo. Né? Olhos vermelhos, né? Pode indicar embriaguez, disfunção hepática e disfunção renal. Né? Olheiras indica o padrão do sono ali prejudicado, então a atenção dessa pessoa está prejudicada. Tá? Os olhos mais fundos e mais escuros também indica que a pessoa está passando por algum distúrbio psicológico e muitas das vezes psiquiátrico. Tá? Não está só relacionado à insônia, não. Quando os olhos estão mais opacos, né, indica doenças no fígado, tá? Disfunção hepática, e às vezes a disfunção hepática é grave e severa. Não sei se vocês já conheceram alguém que tem HIV ou alguém que tem alguma doença no fígado. Alguma doença, tipo uma hepatite. Teve uma hepatite. Primeira coisa que a gente observa é a coloração dos olhos. Os olhos ficam opacos e essa parte branquinha aqui do olho, a esclera, ela fica esverdeada e a gente chama isso de icterícia. Então, a coloração da pele fala muito sobre a função hepática. Os dentes tem que ter claro, íntegro e bem articulado e principalmente sem falhas. Tadinha da Cláudia. Então, olha só, dente claro, aqui no Acre é difícil, porque a gente tem a cultura do café. Desde criança, o café da manhã da maioria dos acreanos é o café preto. Né? E às vezes um café com leite, mas na maioria das casas é o café preto. Então, a gente tem dificuldade de manter o dente branco, tá? Dente íntegro. Gente, não sei se vocês já ouviram a expressão de que a saúde começa pela boca. Por isso que em todo posto de saúde tem um dentista. Né? A gente tem que ter um dentista à disposição. Um buraquinho no dente, gente, pode matar uma pessoa. Pode levar ela a uma pericardite bacteriana, que é a bactéria que mora no dente cai na corrente sanguínea e vai lá para dentro do coração, porque ela tem afinidade com ele, tá? Quando eu trabalhava no Hospital da Criança, a gente perdeu 2 crianças em 2 anos por pericardite bacteriana. E a origem da pericardite era um dente furado. Então, a gente tem que estar muito atento com relação a cárie e principalmente buraco, né? Quando tem buraco ali, você sabia que durante um beijo na boca tem um buraco no dente, a coleguinha tá com um buraco no dente, você tem hepatite ou tem HIV, você passa vírus para ela, né? E ali já tem uma porta de entrada que tem acesso à inervação e à corrente sanguínea. Gente, muito cuidado. Outra coisa, né? Estudos já comprovaram que a nossa boca, ela tem mais bactérias que a boca de um cachorro. Então, se a gente chupar um picolé com o nosso cachorro, quem vai adoecer é o cachorro. Né? Vamos ficar atento em relação a isso. A nossa boca, ela é altamente contaminada. Por isso que todo procedimento, eu nunca vi um dentista fazendo um procedimento de luva estéril. A boca é completamente contaminada, é um ambiente contaminado. Então, ele faz com luva de procedimento. Não tem procedimento estéril dentro da cavidade oral. Assim como também não tem procedimento estéril na cavidade retal. Né? São 2 cavidades altamente, né, colonizadas por bactérias. Então, a gente tem que estar muito atento com relação aos nossos dentes. Senão, a gente perde dentição e perde calcificação, né? Massa óssea também. Com relação às narinas têm que ser permeáveis e com capacidade, né, de perceber os odores. O que o Covid, a primeira coisa que o Covid faz é atacar, né? Ele ataca aí essa questão do olfato. Quando a gente vai para os estágios, é comum a gente levar pó de café para a pessoa distinguir o cheiro,
né? A gente leva pó de café para que a pessoa inale e ela consiga identificar exatamente, Henrique, com relação ao sistema respiratório. Por quê? A gente tem condições de saber se ela perdeu o olfato. Algumas doenças fazem com que perca o olfato, principalmente doenças a nível de alvéolos pulmonares. E também existe o adenoide, né? Que é quando ele tapa aqui a passagem do ar, fazendo com que essa pessoa não consiga respirar. Então, o padrão do sono dessa pessoa é prejudicado. A maioria da população acriana sofre com adenoide. Então, é uma população que ronca, é uma população que dorme de boca aberta. E a gente sabe que no nariz a gente tem o pelinho para filtrar o ar, né? A gente lembra lá da aula de anatomia e fisiologia. Dentro do nariz a gente tem o pelinho, o nome do pelinho é vibriça. Essa vibriça, quando o ar passa por ela, ela filtra as partículas pesadas do ar, as partículas maiores, né? E a gente tira essas partículas no banho, o nome dessa partícula é meleca, né? Todo mundo aqui já tirou meleca no banho. É para isso que serve o pelo do nosso nariz. A nossa boca não tem pelo, né? Então, quando a gente fica ali respirando pela boca, o ar está entrando com todas aquelas partículas. Então, uma pessoa que respira pela boca tem mais infecção de amidalite, tem mais infecção do aparelho respiratório. Então, tudo no nosso corpo tem uma função. E quando essa função está prejudicada, consequentemente, o organismo adoece, tá bem? Então, a gente tem que observar aí a questão da sensibilidade nasal e também da acuidade auditiva. O corpo, né? O corpo, ele tem que estar bem proporcionado de acordo com a estrutura e com a idade. Por exemplo, a gente tem uma criança de 5 anos que aparenta ter 3. Isso não é normal. Essa criança, ela tem alguma carência vitamínica, né? Por exemplo, eu tenho uma criança aqui de 9 anos que estava desenvolvendo muito rápido. E aí eu levei no endócrino pediátrica e a gente conseguiu controlar esse desenvolvimento. Agora ela está se desenvolvendo normal para a idade e para o tamanho dela, tá? Então a gente tem que ficar aí atento. Às vezes todo mundo, gordinho é bonitinho. Às vezes a criança ali tem um marasmo absurdo, uma carência vitamínica exorbitante. A criança é inchada, ela não é uma criança saudável e todo mundo achando que tá tudo bem porque a criança é gordinha, né? Assim como também a criança é muito magrinha e todo mundo acha que ela é doente. Aí tu faz o exame da gordinha e faz o exame da magrinha e descobre que a doente é a gorda, né? E a gente tem esse conceito. Quando é criança tem que ser gordinho para ser saudável. Quando cresce tem que ser magro para ser saudável. Vai entender, né? Então a gente tem que observar aí é a questão vitamínica dessa criança e não a questão que ela aparenta. Agora a gente observa o tamanho, por isso que tem um acompanhamento da criança e do adolescente, para a gente observar se o desenvolvimento dela está dentro do esperado. Depois que passa ali dos 4 anos, que sai do acompanhamento do PNI, ela começa a fazer um acompanhamento, né, na outra sala. Só que esse acompanhamento, as mães não estão mais levando para fazer no posto de saúde. Aí quem está fazendo? A escola. Quando? Quando quer cadastrar no Bolsa Família. Aí as mulheres todas levam os meninos lá para pesar, para medir, né, e vai fazendo tudo isso lá dentro. Sendo que é um direito da criança receber essa assistência mensal no posto de saúde. E tem, tá? Só você levar, olha, eu quero pesar meu filho, eu quero medir. E aí a pessoa que está nessa sala faz o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Com relação aos sinais psíquicos, né, para a gente observar se vai tudo bem com a pessoa. A ausência da consciência, né, e dos seus próprios órgãos e aparelhos. Quando a pessoa ela não tem noção do que está acontecendo com ela. E isso é mais comum do que o que se pensa, principalmente agora, né, que a gente está sofrendo aí com relação ao suicídio. Então a pessoa ela não tem controle do que ela é e do que ela representa no mundo, qual é o papel dela na sociedade, né? Se a pessoa ela tem curiosidade, se ela está alerta. Então a gente observa isso durante uma anamnese. Né? A gente observa se a pessoa ela tem essa capacidade, né, de resposta rápida, se ela está atenta, se ela responde ali de acordo com o raciocínio, né? Se ela tem espírito de iniciativa e se ela tem consciência própria, então se ela consegue se colocar. A gente observa na sala de aula, quando estava tendo aula, tem sempre uma pessoa que fala, né? E os outros ficam todos ali, retraidinhos, quietinhos. Então, a gente observa essa pessoa que fala, que ela tem essa facilidade com a oratória, é uma pessoa que está ali, ó, em dia com a saúde mental dela, porque ela não está muito ligando para a aprovação, não.
Ela quer saber se ela se expressa, se ela vai ser tipo, essa menina não cala a boca, esse menino não cala a boca. Não tem isso. Ela quer saber se ela participa, porque a necessidade dela naquele momento é participar, né? Então, a saúde mental dessa pessoa indica que ela está bem, bem com ela mesma e bem com a opinião dela e que ela não está com medo de rejeição. Se ela tem responsabilidade no trabalho, se ela tem responsabilidade com datas e com horários, se ela tem capacidade de concentração no trabalho e se ela tem condições de executar o seu trabalho. Eu entendi aqui a pergunta. E se ela tem condições de executar o seu trabalho dentro do tempo que foi estimado para ela, tá? Geralmente uma pessoa que não vai bem na sua saúde mental, ela é uma pessoa mais apática, ela fica mais letárgica, fica mais sonolenta durante o dia, né? Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa ela não tá bem psicologicamente quando ela boceja o tempo inteiro. Ela fica bocejando ali, né? De vez em quando a gente olha para ela e ela tá ali sonolenta e bocejando, né? Isso indica estresse, uma carga ali de toxinas em toda a corrente sanguínea daquela pessoa. Por isso que uma massagem relaxante equivale a 8 horas de sono. A pessoa consegue descarregar todas aquelas toxinas presentes na corrente sanguínea dela que ficaram ali, ó, plasmadas na musculatura, tá? Se essa pessoa ela tem uma memória fácil e ela tem uma fixação, né? A memória dela pega rápido. Tem gente que fica assim, ó. Eu lembro que eu vi isso aqui na aula. Menino, eu vi isso aqui, eu vi na aula tal. Ela ouviu uma vez, aí ela já sabe que ela ouviu na aula e ela só fica tentando buscar na memória a informação como um todo. Então ela tem flashes rápidos, né? De memórias ali, ela tem uma noção de que ela viu aquilo em algum momento, ela só não lembra da informação toda, então ela tem um raciocínio ali rápido. Se ela tem confiança nela mesma, né, ou se o medo tem dominado ela e as ações dela. Também se é uma pessoa que costuma mentir, a gente observa também, né, se ela tem o controle das suas emoções e se ela sabe ganhar, né, se ela sabe ganhar ali a atenção das pessoas, tá bem? Com relação ao controle emotivo, bem-vindos ao mundo da enfermagem, ao mundo Frozen, né? A gente tende a guardar as nossas emoções pra gente mesmo, tá? Então, não é comum você ver um enfermeiro chorando porque um paciente morreu. Não tem isso. Vamos lá. Nós somos o ponto de apoio e equilíbrio da família e do paciente. Se nós nos desestruturarmos, você imagina o caos que vai gerar no hospital. Imagina eu chego lá pra Naone, eu gosto da Naone, vou encher o saco dela. Chego lá na Naone, ai Naone, que triste. Morreu, não teve jeito, eu fiz tudo que eu podia, mas morreu, acabou. Gente, Naone vai se desestruturar, vai surtar, vai chorar, vai gritar no corredor, aquele escândalo, aquela cena de filme, né? Enfermagem consciente e coerente. Ali, ó, tá gritando, a emoção tá gritando dentro do coração. A gente quer chorar, a gente quer gritar. Não. A gente domina a nossa emoção. O olho mareja? Mareja. A voz embarga? Embarga. Mas enfermagem não tem desespero. Tá? Enfermagem compreende o processo e enfermagem orienta, aconselha e acalma. Tanto que quando tem alguém durante uma intercorrência, durante uma situação que está atrapalhando o trabalho da equipe porque não consegue controlar sua emoção, é retirado. E Freud disse o seguinte, é incoerente, né, eu, enquanto mãe, atender minha filha. Não posso. A gente não pode atender parente de primeiro grau ou a gente não pode atender uma pessoa que desperta na gente alguma emoção. Né? Marido, filho, pai, mãe. Imagina o teu pai tá numa parada cardiorrespiratória e você não vai manter a sua mente equilibrada para fazer todo o exercício de reanimação cardiopulmonar. Por quê? Porque a emoção não vai estar dominada e controlada. Você imagina no momento de uma parada, aquela gritaria, aquela correria, aquela confusão, todo mundo tentando se colocar. Se você não mantém o foco no que é importante, se tu fica chateadinho porque o médico gritou, porque o enfermeiro gritou, porque o acompanhante gritou, e aí tu, não vou mais fazer, não quero mais, não gosto mais de brincar disso. Então, a enfermagem, ela tem que dominar a sua emoção e a sua autoconfiança enquanto profissional. Se você vê que você não vai segurar a onda, saia.
tá? É um direito que lhe assiste. Se você está desestabilizado emocionalmente, saia. Alguém vai assumir o seu lugar na equipe. Não tem problema nenhum com isso. Mas é melhor você sair do que você atrapalhar o processo. Tá? Então já vai aí quem tem dificuldade com isso, já tenta, né, se adaptar. Imagina você desenrolando, desenfaixando um curativo que tá bem feio. Tá com odor daquele jeito. E aí, quando você termina... Como que a pessoa vai se sentir? Tem que dominar a emoção. Porque a pessoa pensa assim, meu Deus, se essa mulher que tá acostumada a ver isso todo dia tá passando mal, eu tô podre mesmo, o mundo acabou, não tem mais jeito não. Aí a pessoa se entrega pro desvaneio da doença. Aí a saúde mental dela, ó, já era. Porque ela perdeu ali a capacidade de acreditar que ela vai sair daquela situação. Né? Isso com a simples olhar. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela não conseguia contar, ela fazia assim... Toda vez que ela via alguma coisa, ela tinha uma expressão assim, com o olho dela gritava, o olho dela falava. Aí eu falava assim, olha, tu tá proibida de olhar no olho das pessoas. Quando tu for fazer as coisas, tu fica com o olho ali, ó, na situação. Tu não olha pra pessoa, não. Porque a pessoa de longe sacava. Né? Então a gente tem que estar atento com os nossos olhos falam, as nossas expressões faciais falam, a nossa expressão corporal, ela fala. Por isso que a gente observa, o enfermeiro parece um soldado. Aluno, quando a gente chega no hospital com aluno, a gente fala, ó, postura, te orienta, a pessoa tem que falar retinho, parece um soldadinho de chumbo. Já para ir se organizando e se ambientando com o setor e com a postura que a sociedade espera da equipe de enfermagem. Se você vê um profissional que não tem postura, esse profissional ele não tem respeito. É por isso que as pessoas agridem os profissionais da saúde. Falta de postura. Se essa pessoa tivesse uma postura, as pessoas ficam meio assim, vixe, não vou fazer isso não, lá vem aquela enfermeira braba. Que seja, contanto que não venha para cima de mim com chumbo, tá tudo certo. Né? Então a gente tem que expressar para o outro, para a população que nos espera, uma postura de respeito, né? E o respeito a gente só adquire assim, com postura. Imagina a pessoa chegar lá no posto de enfermagem para falar comigo, eu tô sentada, né, de uma maneira toda lá, relaxada, e não dou a mínima atenção para o que a pessoa quer. Não, tem que estar sempre, a pessoa chega, a gente para e observa o que ela quer, entende o que ela precisa e executa, tá? Então já comecem aí a observar essa questão de vocês da emoção. A gente observa se essa pessoa tem um espírito de cooperação e sociabilidade, tá? Observa também se ela tem a capacidade de praticar as virtudes, como por exemplo a sinceridade, a lealdade, a veracidade, o altruísmo, o idealismo, a alegria de viver, se ela é solidária, né, se ela é respeitosa com as pessoas e se ela está sendo útil para ela mesma e para com os semelhantes. Isso a gente consegue observar dentro de uma equipe de enfermagem. Né? Eu ando muito por aí com alunos, tanto a nível técnico quanto o nível superior, e sempre tem o dedo duro. Em toda turma tem o dedo duro. Em toda turma. E todo mundo acha que é um e ninguém desconfia do que realmente é. Isso é muito engraçado. Parece até que eu tô... sabe aquela cena de déjà vu? Que eu tô sempre vivendo a mesma coisa, só muda os nomes e os cenários. E na maioria das vezes o nome é o mesmo. Parece que tem o mesmo perfil. Então, todo mundo ali, ó, tem o dedo duro, né? E aí o dedo duro chega pra mim e fala assim, tu viu? O que o fulano fez? Não sei o que, não sei o que. E aí eu já corto ali o mal pela raiz, né? Eu pego essa pessoa e levo num ambiente separado e eu começo a pegar no pé dela. Eu começo a observar tudo que ela está fazendo. Porque se ela tem tempo de observar o trabalho do outro, o dela eu tenho certeza que está sendo feito de forma ineficaz e incoerente. Né? Então a gente tem que estar sempre ali, ó, observando. E nisso a gente já começa a ensinar dentro da nossa equipe lealdade, solidariedade, ajuda mútua. Eu sempre falo para os alunos que quando eles erram, e eu sou supervisora, quem errou fui eu, tá? Na equipe de enfermagem é a mesma coisa. Se você errou e você está sob supervisão de um enfermeiro, quem errou foi o enfermeiro, porque ele não supervisionou direito. Você só errou porque ele não te supervisionou, né? Ou porque ele também não sabia, né? Porque se ele soubesse, ele teria ali intervido e você não teria cometido erro. Então comecem a prestar atenção com relação à lealdade das pessoas com vocês dentro de uma equipe, principalmente se essa equipe for a equipe que você trabalha.
E eu tô só vendo uns comentários aí que eu não dou nem... Não dá tempo de ler e falar, senão eu perco o raciocínio. Eu já falei pra vocês que eu tô ficando velha. Então, aqui, ó, com relação à higiene, né? Os cuidados que são indispensáveis, as situações que a gente tem que estar sempre observando, né? Se existem condições natas ou as condições que já foram adquiridas com relação à saúde. E nisso aqui a gente observa o fator da hereditariedade, né? Digamos que na família dessa mulher a mãe dela desenvolveu câncer de mama, a avó dela desenvolveu câncer de mama. Eu, enquanto enfermeira, não posso passar para ela anticoncepcional oral, né? Porque a primeira complicação do anticoncepcional oral é o desenvolvimento do câncer de mama. Então a gente tem que estar sempre ali, ó, de olho na hereditariedade. Por isso que todas as vezes que a gente vai fazer uma anamnese, uma das principais perguntas que não pode faltar, né, para a enfermagem é a pergunta sobre os antecedentes familiares dela. Então a gente sempre pergunta logo, câncer, né? Ah, sim, câncer sim. Quem? Aí a pessoa fala, meu pai, minha tia, minha prima, né, fulano. Se foi lá na tataravó, a gente já fica de boa, mas foi no pai e na mãe, parentes próximos ali de primeiro grau, a gente já tem uma atenção diferenciada para esse tipo de paciente, né, e para a sintomatologia clínica que esse paciente vai apresentar para a gente já fica ali, ó, com a orelhinha em pé. A pessoa está com sobrepeso, a mãe ou o pai é diabético, a gente espera uma diabetes. Mãe e pai hipertenso, a gente espera uma hipertensão. Então, os fatores de hereditariedade são os fatores que são muito pesquisados pela enfermagem, porque a gente já começa a parte de orientação. No meu caso, na minha família, o pai e a mãe são hipertensas e a minha mãe desenvolveu diabetes. Então, eu já tenho chance de desenvolver diabetes porque está dentro da minha linha hereditária. Já sabendo disso, eu tenho que prevenir os outros fatores de risco, porque o fator de risco da hereditariedade, minha filha, já era, não tem como trocar de mãe, nem como trocar de pai por um mais saudável, né? Então a gente trabalha com o que a gente tem. Se você sabe que seu pai, sua mãe, sua avó materna, seu avô materno tem alguma dessas doenças, você já começa ali, ó, eliminar os outros fatores de risco, tá? Principalmente a mulherada, que tem uma linhagem de câncer na linha das mulheres, evita anticoncepcional, tá? Que é um dos principais ali, ó, que tá no topo da lista. Pois é, Tassiane, tem que ficar de olho aí. Para isso, com relação às preocupações, né, hereditárias, a gente já tem a política do planejamento familiar. O planejamento familiar, ele trabalha antes da gestação, antes da pessoa tentar engravidar. Então, ele trabalha com o período pré-nupcial, com pré-natal. Quem aqui já foi casar e aí tem lá o contrato pré-nupcial, já viu isso? Do contrato pré-nupcial? Que é quando você faz um monte de exame, o noivo faz um monte de exame, aí os dois apresentam os exames. Ninguém tem nada. Ou então a noiva já tinha lá hepatite ou HIV. Se o noivo adquirir hepatite ou HIV, quem passou foi aquela pessoa, entendeu? É uma forma de ali já jogar claro com todo mundo. E isso é a nível jurídico, viu? A nível jurídico, tem lá o contrato pré-nupcial. Porque no Brasil, adultério não é crime, né? Que é adultério, que é crime é bigamia, você casar duas vezes, né? Você só tem uma mulher e tem uma namoradinha fora, ou só tem um marido e um namoradinho fora, isso não é crime. No Brasil não é crime. Agora, se você tem um exame pré-nupcial, esse contrato pré-nupcial, e você adoeceu o outro, aí caracteriza um crime. Então, a gente tem esses exames, né? E o planejamento familiar tá aí para você planejar a sua família. Então, eu tô querendo engravidar. Aí eu vou no postinho fazer todos os exames para saber se tá tudo bem comigo, para que eu possa gestar uma criança. Vai que a minha função hepática não tá legal. Eu vou gestar uma criança e ele tem chance de adquirir, pela linha de hereditariedade, uma patologia que eu estava num período em que eu engravidei dessa criança, tá? Fora as complicações que a gente pode ter durante o período de gestação. É por isso que a gente faz os exames pré-natal, né? Mas aí não dá tempo, às vezes não dá tempo, a pessoa engravida de uma forma que não foi planejada, então a gente já vai para os exames pré-natais, né, para observar se essa mulher tem alguma patologia. A gente trata essa patologia durante a gestação e a gente tem a margem ali de nascer uma criança saudável, né? A gente trabalha com essa intenção. Porém, o sífilis, ele quebra tudo quanto é barreira. Então, a maioria das pessoas trataram o sífilis na gestação, porém, a criança ainda assim foi atingida e fica internada depois que nasce, tomando um monte de antibiótico que dói pra caramba.
Com relação à hidratação, né? A hidratação oral. A gente sabe que a água, ela desempenha um papel importantíssimo. A hidratação hídrica, né, oral, ela tá aí entre uma das primeiras coisas que a gente trabalha na prevenção. Então, a água, ela tem que ser tratada, tem que ser uma água potável, para ela poder conduzir ali a salinização do organismo, né, para que aquele organismo ele não adoeça. Se você ingere uma água contaminada, você vai adoecer. Né? Se você não ingere uma quantidade certa de água por dia, você também vai adoecer. Então, a água, ela trabalha ali com a questão da prevenção. Então, o nosso corpo, a gente sabe que 70% dele é constituído por água, né? E essa água, ela pode ser absorvida pela nossa pele, pelos nossos orifícios que a gente tem na pele. Então, a gente também não pode tomar banho com água suja, com água que não é potável, porque a gente vai desenvolver infecções cutâneas. E a gente também não pode ingerir uma água suja. Né? E para a gente tratar doenças de pele, o remédio é hidratação, ou seja, reposição hídrica, tá? Água. Para a gente evitar doenças renais e doenças no aparelho gastrointestinal, água. Para a gente evitar doenças, né, ou fecalomas, ou intestino preso, água. Então a gente sabe ali que tudo quanto é patologia, primeiro que eu falo, olha, você tem que tomar bastante água. Você tem que tomar água por dia, porque a água ela desempenha esse papel importantíssimo e principalmente um papel fundamental na manutenção da saúde. Por isso que a maioria das casas, né, por mais que o Acre ele tenha uma dificuldade com o saneamento básico, a maioria das casas hoje elas têm água encanada, uma água que é considerada potável, né? A gente tem uma estação de tratamento e algumas pessoas, quando estavam fazendo o curso, tinha disciplina lá de parasitologia, eles iam lá na ETA, visitar a ETA lá no Sobral, para ver como era o processo de limpeza, né, e captação da água, para deixar a água potável para a população. Aqui no Acre, nós não dispomos de fonte de água mineral, a gente dispõe de fonte de água potável. O pessoal vende água mineral, mas não é água mineral, é água potável. A gente não tem minérios no Acre. Não dá para dizer que é água mineral. A gente tem água limpa, água potável, água boa para beber. A água doce do Acre é maravilhosa e a nível ali do 2º distrito, então, é incrível, né? O povo ali que mora lá para Vila Acre nem tem água encanada porque a água do poço que sai de lá é maravilhosa, não precisa. Aí a recomendação aqui, ó, da Organização Mundial de Saúde é que a água utilizada seja uma água filtrada ou uma água potável. Aí você pode utilizar um filtro de areia, um filtro à base de vela, que é aquele de barro, um filtro que você compra, né, que é a base de carvão ativado, que você conecta direto na torneira. Se você não tem acesso à água filtrada, você pode ferver essa água. Então, você sempre tem que trabalhar, principalmente para cozer e lavar os alimentos, com água filtrada e água fervida. Se você não tem condições de filtrar a água, trabalha com água fervida. Com relação à função da água no nosso organismo, a água ela vai carrear todas as moléculas e partículas, grandes e pequenas. Então, ela estimula o trabalho da linfa, né? E a gente sabe que a rede linfática, ela trabalha como sendo uma esponja do nosso organismo. Então, ela limpa, ela é o detergente. Sabe aquele detergente de esponja? Ela sai limpando o sangue de todas as toxinas que estão ali, é o nosso sistema de defesa. E aí, ela tem que expelir isso. Para expelir, ela tem que devolver para o sangue novamente para ser filtrado e isso ser drenado do nosso corpo em forma de urina, em forma de fezes ou em forma de suor. Tem que sair do nosso corpo, porque se não sair, a gente fica ali com todas aquelas toxinas dentro do nosso organismo trazendo malefícios. Então, a principal função da água é estimular o carreamento tanto de nutrientes que fazem bem para o nosso organismo, quanto na eliminação das toxinas que não trazem nenhum benefício para o nosso corpo e que precisam ser eliminadas. Por isso que o exercício físico, ele estimula aí o nosso corpo a produzir, né, hormônios do bem-estar, porque a gente consegue eliminar as toxinas que dificultavam o nosso sangue de carrear todos os nutrientes que está disponível lá no nosso corpo, né, nos nossos depósitos e que o nosso corpo não consegue pegar porque ele está contaminado pelas toxinas. Então, quanto mais água você ingere, mais saudável você é.
Com relação às vitaminas, né? As vitaminas, elas desempenham um papel importantíssimo com relação à profilaxia. Hoje, quando a criança nasce, a primeira coisa que a gente faz é a suplementação de vitamina A e a suplementação de ferro. Se vocês abrirem na caderneta do filho de vocês, vocês vão observar as crianças que nasceram aí a partir de 2012, que já tem uma caderneta mais atualizada. Lá, ela toma a megadose da vitamina A e suplementação de ferro com 6 meses, né? E ela vai ficar tomando a cada 6 meses até ela completar 5 anos de idade. E geralmente, né, o pediatra ele faz o acompanhamento dessa criança com vitamina D, vitaminas do complexo B e ferro, tá? Suplementação à base de ferro. Quando a criança desenvolve alguma doença. Quando não, eles trabalham a suplementação vitamínica na intenção de prevenir. Eu, Vanessa, mãe de 3 meninas, não gosto da suplementação polivitamínica. Tá? Não gosto de polivitamínico, não. Eu gosto sim. Fez um exame e viu que tá faltando vitamina A no corpo da criança. Repõe vitamina A. Fez um exame e viu que tá faltando vitamina D. Repõe vitamina D. Eu não vejo a necessidade de estar suplementando com uma vitaminação de A a Z uma criança que está saudável, tá? Mas as vitaminas no nosso corpo, elas desempenham um papel importante. Vitamina A auxilia aí na função motora, tá? Criança que tem dificuldade de começar a andar, a gente estimula com a megadose da vitamina A. Visão, vitamina D trabalha concentração, desenvolvimento do raciocínio lógico, tá? Principalmente algumas crianças que têm aí dificuldades, como por exemplo dislexia, dificuldade de concentração, algumas até com TDAH ou com TEA, né, que é o aspecto autista, alguns médicos optam pela suplementação vitamínica, né? Não são todos, mas alguns trabalham na suplementação vitamínica à base da vitamina D, na intenção aí de ajudar, de auxiliar nesse tratamento como um todo. Então, as vitaminas, ela dispõe para o nosso organismo uma fonte de energia, porque quando ela não trabalha ativamente no interior da célula, ela trabalha no transporte. Por exemplo, o ferro. O ferro, para carregar uma molécula de hemoglobina, que é a célula do sangue, a gente precisa de 4 moléculas de ferro. Aí a minha medula está lá produzindo glóbulos brancos e glóbulos vermelhos normal, mas eu não tenho ferro no meu corpo, então elas ficam tudo lá depositadas. Aí a pessoa desenvolve anemia. Aí ela faz uma suplementação de ferro, o ferro no organismo dela, né, começa a carrear essas moléculas de hemoglobina e essa pessoa melhora. Então, assim, ela não tá com anemia porque ela tá com falta de sangue. Ela tá com anemia porque ela tá com falta de ferro. Então, essa é a importância da suplementação vitamínica. Quando ela não atua no interior da célula, ela atua no carreamento, né, melhorando aí a função dos órgãos, principalmente, né, a nível de cérebro. As vitaminas, elas se dividem na categoria hidrossolúveis, né, que são dissolvidas em água, e lipossolúveis. As vitaminas que são lipossolúveis, elas são as vitaminas do grupo A, do grupo D, do grupo E e do grupo K, né? Quando a pessoa tem deficiência na vitamina K, ela é uma pessoa que sangra muito, né? Tanto que quando a pessoa está com sangramento ativo, a gente faz a administração da vitamina K, para que ela pare de sangrar, porque a vitamina K atua ali no fator de coagulação, importantíssima para o nosso corpo. A vitamina E, né, ela auxilia no desenvolvimento psíquico e no desenvolvimento motor, além de melhorar o aspecto da pele, porque ela é uma molécula, uma vitamina importantíssima para a produção do colágeno no nosso corpo. As vitaminas, elas já são estudadas há muito tempo, mas a função delas mesmo ficou mais específica e mais abrangente a partir do século XX, que foi quando as pessoas começaram a entender a função da vitamina no organismo e a disfunção das vitaminas no organismo, né? A maioria das pessoas que tem aí doença autoimune são pessoas que necessitavam apenas de uma suplementação vitamínica, né? E não necessariamente de um tratamento à base de quimioterapia. As vitaminas são substâncias termorreguladoras e são substâncias protetoras. Então, elas previnem aí o bócio, que é aquela papada, que quando não é gordura, né, é a falta de sódio no nosso organismo. Atrasa o crescimento, desenvolve anemia, a pessoa tem problemas de pele,
tá? Ela pode ter aí feridas na boca, como por exemplo a afta, né? Quando a pessoa desenvolve muita afta, ela tá com a imunidade baixa. E a imunidade está baixa por falta de uma suplementação vitamínica, tá? Dentre outros, deixei aqui vários e na apostila tem bastante exemplo com relação a isso. E o principal que eu queria abordar com vocês hoje é a questão da higienização das mãos, né? Hoje a gente está vendo que uma das principais barreiras, né, para o controle do Covid, assim como de diversas outras patologias, é a higienização das mãos. Depois eu vou passar para vocês o passo a passo da higienização das mãos, para que vocês façam essa higienização de uma maneira correta, né? E o porquê que a enfermagem não pode ter unha grande, tá? A unha, ela não pode ultrapassar a polpa digital. Vira as mãozinhas aí de vocês para vocês e observa se você tá vendo a sua unha. Se você estiver vendo sua unha, você deve aparar. A unha não pode ultrapassar a polpa digital. Embaixo da nossa unha é meio de cultura. E se a gente não tem o hábito de lavar as mãos antes e depois cada procedimento, a gente vai estar fazendo a contaminação cruzada. A gente leva a contaminação de um paciente para o outro paciente, né? E tem uma bactéria que está lá colonizando um paciente e não está fazendo mal nenhum para ele. Mas se eu levar essa bactéria para o outro paciente, ela vai fazer uma infecção e essa infecção pode ser uma infecção generalizada. Então, a unha da enfermagem deve estar cortada e lixada. E quando a gente está em estágio, eu sempre falo para os alunos, leva o cortador de unha, leva aparelho de barbear para a gente fazer a barba, cortar o cabelo do pessoal, porque ali a gente já controla pendiculose, infecção por fungo, vírus e bactérias. A gente consegue controlar ali com relação à higiene das unhas, né? Às vezes tem a pessoa que tem vontade de comer as unhas assim, ó, né? E tá cheio de sujeira embaixo. A lavagem das mãos é importante também com relação agora ao Covid. Vocês já viram todo mundo se cumprimentando assim, né? Toca o dorso da mão no dorso da mão da outra pessoa. Aí, quando vocês vão coçar o olho, vocês coçam com a ponta do dedo. Eu só coço assim. Vocês são igual eu. Aí eu fico pensando, né? A gente leva o vírus pra mucosa. Quando eu vejo, eu tô assim, né? E aí o vírus, ele se prolifera na mucosa. Por isso a lavagem das mãos é tão importante. Se a gente executa a lavagem das mãos com água e sabão, a gente tira ali, ó, da camada córnea as células mortas. O vírus chega e se prende. A bactéria ou o fungo chega e se prende na camada córnea da pele. A camada córnea da pele, que é a camada mais superficial da epiderme, ela sai no banho. Ela sai com água e sabão. Você pega o sabão, o detergente, ele quebra a micela, né, do vírus. E aí, quando ele quebra, ele destrói o RNA e acabou. Por isso que é importante a lavagem dos alimentos que a gente vai ingerir, né, com hipoclorito ou com água sanitária, que a gente coloca lá as gotinhas, que a gente já sabe fazer isso. A lavagem das mãos com água e sabão, a gente utiliza a fricção com álcool em gel quando a gente não dispõe de uma pia com água e sabão, mas a prioridade, né, é a lavagem das mãos com água e sabão. E no procedimento de lavagem das mãos da enfermagem, a gente sempre lava embaixo das unhas, né? Depois eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas o passo a passo. A gente faz isso aqui, ó, limpando as unhas, e a nossa unha tem que estar bem pequenininha, assim, não pode passar a polpa digital. A mulherada aí sabe aquela história do não combina, né? Não combina a unha grande com saúde. Então, assim, acho lindo, gente, alongamento de unha, perfeito, incrível, sensacional. Mas pra gente da área da saúde, não presta pra nada. Só para atrapalhar a nossa vida. Com relação aos esmaltes, né? A Anvisa disse o seguinte: o povo tem hospital, gente, vamos lá. Tem hospital que ele estimula como regra a padronização na coloração do esmalte. Ou ele não aceita, né, o esmalte na unha da mulherada nem na unha da macharada. Isso é uma política interna de algumas instituições, né? Mas o que é a Anvisa, que é quem, né, dá as ordens aqui no Brasil? O que ela diz sobre a higienização das unhas? Ela fala o seguinte, que o esmalte ele pode estar íntegro, tá? Se o esmalte estiver lascadinho, assim, um cantinho saindo, ele é meio de cultura, mas ela não proíbe a utilização do esmalte para a área da enfermagem. O que ela fala é o tamanho da unha, e o tamanho da unha não pode passar a polpa digital. Quando você vira a palma da mão para você, você não pode ver a sua unha do outro lado,
Ela tem que estar pequenininha. Mas a gente pode usar nosso esmalte vermelho, preto, rosa, roxo, porque ela não fala de paleta de cores. O que ela fala é de integridade da esmaltação. Ou seja, o esmalte tem que estar perfeitinho ali, ó, tá? E aí ela também fala com relação à cutilagem, né? Que quem trabalha na área da saúde, o ideal é que não faça a cutilagem das unhas, porque ali também, né, abre uma porta para uma infecção, tá? Isso para o pessoal da área da enfermagem. E a lavagem das mãos, ela deve ser feita com água corrente, porque se a gente lava as mãos, por exemplo, numa bacia, né, a gente lava ali as mãos, a gente acaba sujando a água que está na bacia e, consequentemente, sujando as mãos, né? O banho do bebê na banheira, vocês já viram? Aquilo não faz sentido, né? A gente dá o banho do menino na banheira e aí pega a água da banheira e joga na cabeça do menino de novo. Eu nunca consegui entender aquele banho da banheira, né? Então, assim, na minha casa nunca teve banheira para as meninas, sempre tomaram banho no chuveiro. Minha mãe queria me matar, meu marido queria me matar, queria. Mas o banho, para mim, tem que ser com água corrente, né? E pode ver que o banho da enfermagem lá é com água corrente. A gente utiliza a banheira para apoiar o bebê, mas a água é num chuveirinho, é água corrente. A gente não tira a água da banheira para jogar no bebê, não, tá? Então, tchau, pega a visão. Aí, com relação à lavagem das mãos, né? Para a equipe da enfermagem, antes e após cada refeição, e isso é no geral para todo mundo, né? Para a sociedade como um todo. Ao sair ou ao usar, né, o sanitário, o banheiro, cada vez que você sujar a sua mão, tocar em alguma superfície com sujidade, né? Ao chegar em casa, lavar as mãos, e sempre que você está mexendo com alimentos, né? Você também tem que fazer a higienização das suas mãos, e antes e após as refeições. E o ideal é que antes, né, de cada procedimento e após cada procedimento, de preferência na frente do paciente, para você evitar aí qualquer constrangimento, tá? Então, minha gente, por hoje é só.